Fala, sétimo ano, tudo bem? Professora Vanessa aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, energia térmica, tá? Bom, vocês sabem o que é energia? Pode passar, por favor. Energia, pessoal, é tudo que existe no mundo, no universo, é uma combinação de matéria e energia, tá? Matéria sendo tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço, e energia, na verdade, não é que tem massa e que ocupa espaço. Na verdade, a energia é um agente capaz de produzir uma ação na matéria, tá? Então, ela é muito interessante, a energia em si, porque a gente não vê, a gente sente, mas a gente não consegue, né, tatear ela, pegar. Então, é uma coisa muito doida, assim, a energia no geral. Existem vários tipos de energia, né? Existe energia solar, energia térmica, energia elétrica, energia química, enfim. Um monte de energia. E uma coisa interessante que Lavoisier já dizia é que a energia ela não é nem criada nem destruída, ela é transformada. Então, ela sempre é transformada. Então, ela não se perde, né? Bom, e aí, para falar de energia, hoje como a gente vai falar de energia térmica, a gente vai tocar num assunto muito interessante, que é temperatura e calor. A gente trata as duas no nosso dia a dia como se fosse a mesma coisa. Mas, na verdade, elas não são a mesma coisa, apesar de serem complementares, tá? E hoje a gente vai ver a diferença. Bom, temperatura é uma grandeza escalar, que vai medir a agitação das moléculas, tá? Mas antes, vamos ver um termo aqui, diferenciar dois termos. Um termo, movimento. Aqui, eu estou me movimentando e passando vergonha, claro. Então, aqui eu estou me movimentando. Mas se eu fizer isso daqui, eu estou me locomovendo. São duas coisas diferentes. Movimentar e locomover. Mas por que eu estou falando isso? Porque, nesse caso da temperatura, as moléculas, elas estão se movimentando. Elas estão se agitando, mas elas estão no lugar. E quanto maior a agitação de uma molécula, quer dizer que maior a temperatura está sendo empregada nela. Então, quando eu vou aumentar a temperatura de um objeto, as moléculas desse objeto, e não importa o objeto, vão ficar mais agitadas. Quer um exemplo? Vocês já viram quando você está em casa sozinho, e aí aquele móvel lá da sala estrala, daquele tá, e você fica morrendo de medo porque você está sozinho, e você fala, nossa, é um fantasma. Não, não é um fantasma. É apenas aquele objeto dilatando ou contraindo por causa da temperatura. Então, as suas moléculas, elas vão se dilatar ou contrair de acordo com a temperatura, e eu vou provar isso para vocês. Bom, então aqui no caso, quando a gente tem uma maior temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. Quando a gente tem uma menor temperatura, as moléculas ficam um pouco agitadas. Olha a coragem dessa molécula que está até sentada fazendo exercício, coitada. Aqui, ó. Essa daqui tá, tá agitadona, né? A carinha dela de feliz. Então, isso é temperatura, é o grau de agitação da molécula, tá? Então, ela tá ali no lugarzinho dela, movimentadora, tá? E como que a gente mede a temperatura? Bom, existe a sensação térmica. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio agora e está com o ar-condicionado ligado e eu estou congelando. Mas as pessoas que estão aqui provavelmente não estão, porque elas estão todas de camisa regata. Então, isso quer dizer, lá fora está também um calor absurdo. Eu sou uma pessoa muito friorenta. Já viram falar isso? É aquela eterna treta na internet, né? De, não, eu sou a favor do calor. Não, eu sou a favor do frio. Ai, Frozen, vai lá. Ai, vai, filhote de pinguim. Essa treta na internet, né? Por que tem essa briga toda? Porque a sensação térmica, pessoal, é muito pessoal, ela é muito individual. E por isso ela não é confiável para a ciência em si. Então, por que isso acontece? Porque na nossa pele a gente tem termos receptores que vão perceber tanto o frio quanto o quente. E isso é para nossa sobrevivência mesmo, tá? Se você tá, por exemplo, com a mão em algo muito gelado, tipo segurando gelo, ou passando muito frio, por exemplo, os vasinhos da sua mão, por exemplo, se você estiver no frio, eles vão se contrair, e com isso vai parar de levar sangue para as células do seu dedo. E essas células sem sangue, sem oxigênio, sem nutrientes, elas podem morrer. Então, para você se proteger, o frio vai doer, literalmente, fisiologicamente, o frio dói. Principalmente para as pessoas mais sensíveis ao frio, como eu, que quando eu falo que não dá coragem de tomar banho, é porque não dá coragem de tomar banho, mas eu tomo banho mesmo assim, porque eu sou adulta. E você tem que tomar banho porque tem higiene, né, pessoal? Apesar de não dar coragem.
mas a gente vai sem coragem mesmo. Então, na internet, a gente sempre vê esses memes, né? Por exemplo, sensação térmica no calor, abraçando o sol, né? Parece que tá abraçando o sol. Hoje tá assim lá fora, parece que tá abraçando o sol. Mas também tem dias que tá muito frio, aí o pessoal fala, né? Ai, ainda bem que o pessoal tá avisando que tá frio, porque eu não tava nem sentindo. E o cara que tá congelando, né? Esse sou eu, né? Sendo bem irônica quando tá muito calor. Quando tá muito frio, quer dizer. Bom, mas então vamos voltar à temperatura. Bom, a temperatura real, pessoal, é diferente da temperatura percebida. Tanto porque a gente tem termorreceptores que são individuais, então uns têm mais sensibilidade ao frio, ao calor. Mas também porque existem coisas externas que vão interferir na temperatura que a gente sente. Que é a umidade relativa do ar, se o ar está muito úmido, se está menos úmido. Na velocidade do vento, se está com vento, se nem tem vento. Entendeu? Qual que é a velocidade desse vento? Porque se está calor, mas está batendo um ventinho, você fica mais fresquinho, você não fica suando. Agora, se não tem vento nenhum, fica aquele bafor, né? Fica tudo abafado, parece estar abraçando o sol mesmo. E também tem a temperatura do nosso corpo. Eu tenho a pressão um pouco baixa, então eu já tenho um pouco de dificuldade. A minha mão é sempre gelada, o meu pé é sempre gelado, porque já tenho essa dificuldade de ter essa circulação de sangue no corpo. Então eu já sou mais gelada. Então, esfriou mais um pouquinho, eu já fico com frio. Agora, tem pessoas que têm um metabolismo muito acelerado e o corpo é quente, a pessoa é sempre calorenta. Então, para ela é mais gostoso um friozinho, né? Um climinha mais ameno. Enfim, tudo isso interfere na temperatura, tá, pessoal? E aí, a gente não consegue medir a temperatura só pela nossa sensação térmica, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente usa uma escala termométrica, que varia né, existem 3 escalas termométricas que a gente usa, que é os graus Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, tá? Sendo que no Celsius, 0 graus é o grau de fusão da água e 100 graus é o grau de ebulição da água. Isso em Fahrenheit significa 32 Fahrenheit e 212 Fahrenheit. E em Kelvin, 273 Kelvin e 373 Kelvins, tá? Então, o que acontece aqui? Em Celsius, as temperaturas, né, a escala, a temperatura é dividida em 100 partes, tá? No Fahrenheit, a temperatura é dividida em 180 partes. E em Kelvin, em 100 partes também, tá? Os graus Celsius, ele é muito utilizado na Europa, em geral, e na América do Sul, na maioria dos países, na verdade. O Fahrenheit é mais usado nos Estados Unidos e na Libéria e em poucos outros países. Mas a gente sempre vê, né, em filme americano, assim, a pessoa vai ver a temperatura e fala, nossa, mas que temperatura louca é essa? É porque é em Fahrenheit, você tem que fazer a conversão. E o Kelvin, pessoal, na verdade, ele é usado no Sistema Internacional de Medidas, tá? E então, na ciência, em química, física, a gente usa muito o grau Kelvin, tá? Muito mesmo. Então, são os mais comuns, ou Kelvin ou Celsius, pra gente aqui na América do Sul. E um interessante, o zero absoluto é medido em Kelvin. Zero absoluto é a temperatura mais baixa lá que a gente pode ter. Então, assim, 0 Kelvin quer dizer menos 273 graus Celsius. Então, imagina, menos 273 graus Celsius. É muito frio, né? É muito. Eu não consigo nem imaginar. Eu fico triste só de pensar nessa temperatura aí. Não dá, não. Pode mudar, por favor. E aí, a gente tem o calor, que é diferente da temperatura que eu falei pra vocês, né? Por que é diferente? Porque o calor, pessoal, é a energia térmica em trânsito. Então, quando ela está se locomovendo, lembra que eu falei? Temperatura, a molequinha está lá agitadinha. No caso do calor, ela está se locomovendo, ela está em trânsito. Essa é a diferença. E um outro detalhe. No caso do calor, ele sempre vai passar para uma molécula mais quente, de uma molécula, né, com a temperatura maior, para uma temperatura menor. É sempre nesse sentido. O calor também, pessoal, ele é medido, a unidade de medida do calor é em joule ou em calorias. Por exemplo, quando você come uma bolachinha, você vai lá olhar, você vê a caloria daquela bolachinha, ou seja, quanto de energia ela vai te proporcionar. E é muito importante a gente sempre ficar atento às calorias, né, para não ter sobrepeso. Então, a gente tem que pensar que a energia térmica em trânsito passando da mais agitada ou com a maior temperatura para a menor temperatura. E existe também um equilíbrio térmico, equilíbrio de energia, que é quando, por exemplo, eu tenho um namorado.
O metabolismo dele é muito agitado, é muito alto, então ele é bem quente, ele não sente frio nunca. Eu sou muito gelada. Aí, quando eu tô com frio, eu faço o quê? Eu ponho o meu pé no joelho dele, assim, no vãozinho do joelho dele, que é muito quentinho. E aí esquenta meu pé. Ele fica no horror comigo, óbvio, mas ele esquenta meu pé, porque ele me ama muito. Mas o que acontece? Não é que óbvio, ganhei calor e ele perdeu um pouco de calor. Ele não vai conseguir manter a mesma temperatura. Por isso que quando eu ponho meu pé gelado nele, ele faz assim de frio, né? Por quê? Quando você passa o calor para uma outra molécula, elas vão entrar em equilíbrio térmico. Uma vai perder temperatura e a outra vai ganhar temperatura e elas vão ficar em equilíbrio, tá? Bem interessante isso, né? Pode passar, por favor. E aí tem a contração e a dilatação que eu falei para vocês, né? O que acontece? Na contração térmica. Bom, a temperatura está menor, certo? Então, as moléculas, elas tendem a ficar mais próximas entre si. Quando elas ficam mais próximas entre si, elas ficam mais organizadinhas. E isso tende a aumentar a densidade daquele objeto. Por exemplo, já brincaram disso? Afunda ou não afunda? Então, quando você brinca disso, você está tratando da densidade daquele objeto. E no caso da baixa temperatura, então as moléculas vão se organizar, você vai ter uma contração térmica, porque aquele objeto ele vai dar uma contraída, vai diminuir um pouco o tamanho dele, e você vai ter uma maior densidade por causa dessas moléculas estarem mais organizadas. Para você não esquecer isso, quando tá com frio a gente gosta de ficar agarradinho, não gosta? Assim, encolhidinho no cobertor. Mas quando tá calor, o que acontece? A dilatação térmica. Ou seja, as moléculas, quando tá uma temperatura maior, as moléculas elas precisam de espaço porque elas ficam muito agitadas. Muito agitadona mesmo. E isso, quando tem mais espaço, quer dizer que fica espaço vazio entre elas. Com isso, a gente vai ter uma menor densidade, tá, pessoal? Elas vão ficar mais espaçadas. Pode passar, por favor. Mas vamos falar um pouco melhor da densidade. O que é essa densidade? Densidade é uma propriedade da matéria, tá, pessoal? Em que leva em consideração a relação entre massa e volume. A massa daquele objeto e o volume que ele ocupa, tá? Por exemplo, uma substância qualquer aqui no estado líquido, tá? Se ela está no estado, vamos pensar na mudança de estado físico. A gente tem sólido, líquido e gasoso. O líquido, se comparado com o sólido, está numa maior temperatura, certo? Então, se ele está numa maior temperatura, ele tem uma menor densidade, por isso ele está com essas moléculas assim, soltinhas, está ali no estado líquido, viajando, boiando ali, beleza? Já, se ele está no estado sólido, quer dizer que ele está numa temperatura menor do que se ele estivesse no estado líquido, concorda? Tem a variação de temperatura ali, né? Se ele está no estado sólido, quer dizer que ele está numa menor temperatura, consequentemente ele está com uma maior densidade. Como isso? Lembra que eu falei que a densidade é uma relação de massa e volume, entre massa e volume? Então, pensa no volume. Volume é um espaço que você ocupa. Se você está no estado líquido, você ocupa mais espaço, então você tem um volume maior. Nessa divisão, o valor vai ser menor, certo? Já que, se você ocupa um espaço menor, você vai ter maior densidade, porque o valor resultante aqui nessa continha vai dar maior. Faz a continha, por exemplo, divide 10 por 2, tá? 10, massa 10, volume 2. O resultado vai ser 5. Quer dizer que 5, a densidade vai ser 5. Por que 2 de volume? Porque é o menor espaço, então você vai ter 5 de resultado que é maior. Agora, se eu dividir, por exemplo, 10 por 5, que é o volume que eu estou ocupando, vai dar o resultado 2. Isso quer dizer que eu tenho uma densidade menor, certo? Sim, 2 é menor que 5, né? Então, matematicamente, isso é explicado. Então, só voltando lá na contração. Volta, por favor, rapidinho. Volta mais um. Então, por isso que quando você tá com contração térmica, você ocupa o menor espaço, o menor volume, então a densidade é maior. E se você tá com dilatação térmica, o espaço ocupado é maior e a dilatação é menor por causa desse cálculo que a gente faz. Pode passar, pode ir mesmo. Falando em temperatura ainda, eu trouxe alguns exemplos. Pensa num balão. Quando você vai passear de balão, você vê um balão, eles não ligam o fogo embaixo, assim, aqui, bem embaixo aqui, e enche o balão, e aí o balão não sobe. Por que isso acontece? Porque tá quente, o ar aqui dentro é quente.
E por ele ser quente, tem uma maior temperatura, ele tem uma menor densidade, então ele consegue subir tranquilamente. Aqui, por exemplo, como funciona a geladeira, tá? Você tem uma menor temperatura dentro da geladeira, por isso tem uma maior densidade de ar lá dentro, tá? Então aqui, ó, aqui em cima da geladeira, se você olhar na sua geladeira, você vai ver uma saída de ar frio. O ar frio, ele vai fazer o quê? O ar frio, ele vai descer, porque ele é mais denso, e o ar quente, ele vai subir, porque ele é menos denso. Quando ele chega aqui em cima, essa parte de refrigeração vai refrigerar ele vai descer de novo e a gente vai ter essa circulação de ar dentro da geladeira, tá? Isso, quer ver um outro exemplo? Eu já dei esse exemplo aqui, o box do banheiro, ou a cortininha do banheiro. Você tá lá no inverno, tomando um banho bem quentinho, gostoso, aí você esqueceu de deixar sua toalha ali perto de você, e você vai ter que abrir a porta do box, ou abrir aquela cortininha, para você poder pegar, ou abre a porta do banheiro mesmo, para você poder pegar a toalha. Não vem um vento frio, mas um vento frio que pega assim tudo assim em você. Por que acontece? Por que vem dos pés assim congelando você inteiro? Porque o ar quente ele vai subir, porque ele é menos denso, e o ar frio vai vir por baixo, porque ele é mais denso. Então, você vai congelar inteiro se você fizer isso. Então, não faça, não esqueça a toalha. Mas nem tudo segue a regra. Nem todos seguem essa regra. A água, ela não segue essa regra. Vocês já colocaram um cubo de gelo num suco bem gostoso na sua água para deixar ela bem geladinha no calor? Por que o gelo boia se ele está na forma sólida? E ele deveria ser mais denso, não é? Ele não deveria afundar? Por que isso acontece? Bom, a água no estado líquido, qual que é a densidade dela? É de 1 grama por centímetros cúbicos. Já no gelo, na forma de gelo, no estado sólido, a densidade dela é de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Isso acontece porque a água, quando ela congela, ela forma cristais de gelo. Já viram que cada floco de gelo é de um jeito, não tem nenhum floco de gelo igual, tem toda essa história bonita. Enfim, a água, quando ela está no estado líquido, suas moléculas estão lá, dançantes, saltitantes, bonitinha lá, beleza? Quando a gente esfria, né, diminui a temperatura dessa água, ela vai formar um gelo, ela vai se solidificar, ela forma essa estrutura aqui. Ela não fica organizadinha igual naquele outro slide que a gente viu. Ela fica nessa estrutura. Com isso, a gente tem espaços vazios aqui dentro. E aí, ela tem uma menor densidade do que a água no estado líquido. E é isso, pessoal. Pode passar o slide? E aí, a gente tem também, pessoal, as formas de propagação do calor, tá? São 3. A condução, a convecção e a radiação ou irradiação, tá? Como que funciona? A condução acontece principalmente nos sólidos, tá? E precisa de proximidade. Nesse caso aqui, a gente está falando do cabo da panela. Como o cabo da panela está encostado na panela em si, aqui está quente por causa de estar recebendo, né, temperatura, recebendo calor. Então, a temperatura vai passar para o cabo e ele vai ficar quente. Ou quando você pega uma colher de ferro e coloca na água quente, e depois você vai pegar, ela está muito quente porque teve condução de calor ali, tá? Aí a gente tem também a convecção, que é o quê? Só acontece em líquidos ou gases. É o que acontece na geladeira, que eu acabei de explicar. É o que acontece aqui no líquido, na geladeira por causa do ar, que tem na geladeira, ou no box do banheiro por causa do ar. Ou na temperatura mesmo, que a gente tem, inversão térmica, enfim. Mas aqui no caso da panela. Então, a água que está recebendo o calor aqui da chama de fogo, tá ficando quente. Quando ela fica quente, ele vai subir e vai descer e vai ficar essa convecção aqui, essa rede de convecção, tá? E tem a irradiação, que não é necessário um meio para se propagar. Por exemplo, se você coloca a mão próximo aqui, você vai sentir um calorzinho saindo. E isso acontece por irradiação. É por isso, por exemplo, que a gente consegue receber o calor do sol. E o interessante é que a irradiação, como ela não precisa de um meio para se propagar, ela se propaga no vácuo. É por isso que a gente consegue sentir o calorzinho do sol aqui da Terra, mesmo ela passando por todo o universo até chegar a gente, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Se não entendeu alguma coisa, volta no vídeo. E é isso. Eu adorei fazer o vídeo para vocês. E um beijo até mais. Espero ver vocês.